Oi, jovens! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós começamos o mais novo projeto do EJC de Nossa Senhora de Fátima. E assim como Nossa Senhora deu seu sim ao anjo para os projetos de Deus na vida dela, hoje nós damos nossos primeiros sim para o Fiat Podcast, o podcast do EJC de Nossa Senhora de Fátima. Então, nós vamos aprender muito sobre doutrina, falar sobre a nossa igreja e outros assuntos que vão vir por aí ao longo dessa jornada. Então não percam nenhum dos episódios que estão por vir. Eu me chamo Tati e hoje, para me acompanhar nessa bancada linda do Fiat Podcast, está comigo minha irmã, Alusca. Hoje eu tô aqui com Tati, mas em breve outros apresentadores virão da nossa equipe de comunicação e você não pode perder. E para dar o pontapé inicial nessa nossa jornada, hoje nós estamos com uma convidada super especial, Ana Beatriz. Oi, gente, boa noite. Seja muito bem-vinda. É uma honra imensurável ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Então, eu particularmente, né, e minha irmã Alusca também, a gente te conhece muito pelo Instagram, né? A gente conhece a Ana Beatriz lá do Instagram, mas a gente quer ir um pouquinho além hoje. A gente quer conhecer a Ana Beatriz por trás do Instagram. A Ana Beatriz antes do Instagram, a Ana Beatriz antes do Sim, antes do Fiat, que ela deu à igreja. Então, você pode se apresentar para a gente, se apresentar para toda a juventude da nossa paróquia, para que a gente possa te conhecer um pouquinho mais. Tá bom, eu vou começar me apresentando de agora e volto um pouquinho para falar antes da minha conversão. Eu sou Ana Beatriz, eu tenho 24 anos. Comecei no Instagram mais ou menos há 3 anos, que foi logo no início da minha conversão. No início da minha conversão foi quando eu comecei a focar no Instagram também. Agora eu vou voltar só para... eu sou estudante de psicologia, sou terapeuta ABA, acompanho crianças autistas. Também lanço curso na internet, né, no Instagram, ajudando as mulheres a resgatarem a feminilidade, a como conquistar o homem, que não é a mulher que tem que conquistar o homem. Então eu foco muito nisso para ajudar, porque muitas vezes a gente vê que a feminilidade hoje está perdida. Então eu tento resgatar um pouquinho para ajudar as meninas com isso. Mas aí eu vou contar um pouquinho da minha história logo no começo. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Então, meu pai passou mais ou menos 6 anos sumido, né, desaparecido. Ele decidiu que ele fez muita coisa errada com a minha mãe, então se envolveu com muita coisa e eu não sabia, não tinha nem ideia de nada disso. E aí, quando eu tinha uns 2 anos, eles se separaram e meu pai resolveu entrar numa comunidade e entrar na comunidade de vida, então ele se desligou totalmente da minha figura paterna. E aí eu passei uns 6 anos sem ter contato com meu pai diretamente, porque indiretamente minha mãe nunca deixou faltar. Então ela comprava presente, dizia que era meu pai, fazia cartinha, dizia, seu pai mandou, mas não era meu pai. Então eu passei 6 anos sem ver meu pai, mas pensando que ele estava ali presente. Só que para mim isso fez muita falta. Minha mãe se relacionou com outra pessoa, então ela é casada, mas o que foi que aconteceu? Quando eu cheguei na minha adolescência, meu pai voltou. E aí eu fiquei, pode não parecer, mas eu fiquei muito revoltada da minha vida. Eu aprontei muita coisa que o pessoal olha, não, Ana, você não aprontou. Eu falei, não, gente, eu aprontei. Quem nunca aprontou, né? Quem nunca fez coisa errada? E aí, como eu não tinha essa figura paterna na minha vida, eu comecei a procurar esse amor do meu pai nos relacionamentos. Então eu comecei a me relacionar muito nova. Comecei a ficar com muitos meninos, justamente porque eu estava procurando esse amor paterno, esse amor do meu pai que eu não tinha nas outras pessoas. E aí minha mãe sempre foi católica, trabalhava aqui em Campina, no ZJC, estudo da vida. Mas quando a gente se mudou para João Pessoa, eu fiz a primeira Eucaristia, fiz crisma. Mas era aquele negócio, eu ia porque minha mãe me obrigava. Não era porque eu queria estar lá, não, era só por obrigação mesmo. Então eu odiava aquilo, eu estava lá no domingo enchendo o saco no celular o tempo todo, porque não gostava de missa. Não, nem sabia o que era a consagração da Nossa Senhora. Fiz crisma, fiz tudo, só porque ela estava me aperreando. E aí, quando chegou no meu ensino médio, eu tive um relacionamento que durou mais ou menos 3 anos. E nesse relacionamento, acabou que um dos nossos... Era um relacionamento vai e volta, tipo, a gente terminava direto. E uma das vezes que a gente terminou, eu decidi que não queria mais ficar em João Pessoa com minha mãe, que minha mãe brigava muito comigo, e queria morar com meu pai em Maceió. E para minha mãe foi uma facada muito grande, porque ela quem fez tudo por mim, do nada virar as costas para ela e dizer, vou morar com meu pai, né? E aí fui morar com meu pai, sem nem ela saber, eu fiz tudo escondido dela. A bichinha, meu Deus, peço perdão até hoje a ela. E aí ela só ficou sabendo quando eu liguei para a escola para pedir a transferência. E aí ela não podia
não sabia como era, né? E foi quando descobri que eu ia morar com meu pai. Mas eu digo que essa morada com meu pai foi a virada da chave da minha conversão. Porque eu nunca tive muito apego com Deus, eu nunca fui uma pessoa que... Eu ia só porque eu não conhecia, mas eu ia por obrigação, porque minha mãe mandava. Mas aí, quando eu fui morar com meu pai, eu passei 6 meses lá. E foram nesses 6 meses que eu conheci realmente a minha história, a história que minha mãe nunca tinha me contado. A história de quem era meu pai, o que é que meu pai tinha feito com a minha mãe, o que é que meu pai tinha feito comigo. Era mais ou menos no primeiro ano do ensino médio que eu estava, e eu fui fazer um trabalho da escola, e lá no meu pai eu tive acesso a tudo, tudo do mundo, literalmente. Meu pai é uma pessoa que trabalha com festas, com evento. Então eu comecei a ir para show muito nova, eu comecei a beber com 14, 15 anos. Experimentei muita coisa errada, que tipo assim, que, meu Deus, uma menina de 14 anos não deveria nem estar tendo acesso a essas coisas, mas meu pai sempre me deixou livre para tudo, então tinha muito acesso. E aí eu fui fazer um trabalho da escola e fui mexer no escritório do meu pai, procurar umas folhas e achei um caderninho com o nome da comunidade, né, que ele ia entrar e o nome testemunho. Eu, curiosa, peguei o caderno e corri pro banheiro. Porque eu peguei o caderno, eu consegui ver todo acesso à minha história, tipo, como era, o que é que meu pai tinha feito de errado, o que é que ele tinha feito, então, tipo, o super-herói que eu tinha na minha cabeça, que era o homem da minha vida, que era meu pai, meio que foi de água abaixo. E aí eu liguei para minha mãe chorando, quis voltar. Meu pai disse que se eu voltasse ele ia se envolver novamente com as drogas. E como eu tenho 2 irmãs pequenas, eu não quis voltar, com medo dela passar pelo que eu já tinha passado. Mas aí depois de um mês eu voltei e foi quando meio que iniciou a minha conversão. Foi quando minha mãe disse, não, vamos começar a ir para a igreja comigo, porque você está precisando, você está muito triste. E mesmo assim era um pé na igreja e um pé no mundo. Eu voltei no meu relacionamento e aí passei o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio namorando. Ele também não era, nem conhecia, ele dizia ser católico, mas não era católico. Então ele nem ia para a igreja nem nada, então tipo, era um pé na igreja e um pé fora. Domingo ia para a missa e já saía para ir para alguma festa, para algum canto para beber com o pessoal. Aí no meu terceiro ano, eu estava para medicina e quando foi em 2016 eu concluí o ensino médio. Em 2017 eu comecei a ir para o cursinho e aí eu me afastei totalmente da igreja, porque eu só tinha foco para o vestibular. Então era minha família o tempo todo. O foco da sua vida não é a igreja. O foco da sua vida é o Enem. Você tem que passar para a medicina. E aí acabou que estava no início da minha conversão, estava tentando ir para a igreja servir, só que a minha família dizia, o seu foco é o cursinho. Então eu não tinha tempo para a igreja, porque eu ficava de 7 às 10h30 da noite no cursinho, de segunda a sábado, e no domingo fazia simulado. Então, tipo, eu não tinha tempo. Aí foi um ano, 2017, que eu me afastei literalmente de tudo. E aí, em 2018, eu decidi vir morar em Campina. Antes de vir morar em Campina, deu um ponto final no meu relacionamento, que era um relacionamento extremamente abusivo, onde a gente passou por muita coisa, tipo, fui traída diversas vezes, só descobri isso depois. E aí eu terminei meu relacionamento, fui pro São João de Patos, passei uma semana no São João de Patos, que é uma perdição ali, meu Deus do céu. Depois vim pro de Campina e decidi que ia vir morar aqui para estudar para a Facisa. E aí é quando começa a minha história, a Ana, antes do Instagram também, né? Quando eu vim morar aqui, eu fui, logo no começo, eu fui para um grupo de jovens que tinha, que era o Gol Jovem, que é de Siqueirinho de Raquel. Eu conheci Raquel, conheci Siqueirinha e eles falaram, vamos ficar vindo pro grupo. Só que eu não queria, né? Porque eu estava estudando pro Enem ainda, para medicina, então ia ocupar muito meu tempo, que era toda terça. E aí eu fui uma vez e deixei de lado. E aí eu comecei a me envolver com um dos meninos do meu cursinho, comecei a me envolver com um deles, não sei o quê, e terminou que conheci o meu ex-namorado, onde a gente passou 4 anos juntos. A nossa conversão foi juntos, então até quando eu falei no Instagram, as meninas falaram assim, Ana, você não fica triste falando do seu antigo relacionamento? Não, porque a minha conversão foi por conta do meu relacionamento também. Então não adianta eu chegar para dizer, ele não tem nada a ver com a minha história, porque tem. E aí a gente começou a se envolver, a gente começou a ficar em novembro, em janeiro ele me pediu namoro. E aí foi quando eu falei, agora eu preciso começar a minha caminhada na igreja e eu quero que você vá comigo. E a gente começou a ir pro Gol, a gente começou a ir toda terça pro Gol. A gente começou a entender um pouquinho sobre a nossa doutrina, né, que é ser católico. Começou a entender um pouquinho sobre castidade, que nem eu nem ele sabia o que era. Escutava e a gente começava a rir, o que é castidade? Então a gente só fazia rir. Comecei a servir no Gol, comecei a ir para retiro, que eu não ia. E aí, um dos retiros que eu fui, uma pessoa me falou do mosteiro, o mosteiro de Santa Clara.
e falou que tinha uma freira que iria me apresentar. Eu falo demais se vocês quiserem me interromper. Vocês falam, porque eu vou falando quando eu Pode vejo. ficar à vontade, tô interessadíssima aqui só. Tá bom, depois vocês perguntam. Atenta. E aí ela disse que queria me conhecer, que iria me apresentar para essa freira. E aí uma semana depois, eu e meu ex-namorado, nós fomos para o convento para conhecer essa irmã, que se chama Irmã Clara. E a gente começou um acompanhamento com ela. Ficamos 2019 inteiro com ela, sendo acompanhada e tudo. Toda semana eu ia lá, conversava com ela. E ela, um certo dia, chegou para mim e falou que ela sentiu muito forte o desejo no coração, que não era ela falando, que ela é uma senhorinha. Então ela disse para mim assim, que Nossa Senhora fala muito que é para você começar a falar no seu Instagram sobre modéstia. Eu disse, a senhora tá doida, porque eu que não vou falar disso, porque eu sou a pessoa mais tímida do mundo. Pegar meu celular e abrir, não vou fazer isso. Meu Instagram era fechado. Eu acho que eu não tinha nem 100 seguidores, porque sou uma pessoa muito fechada. Então as pessoas me veem no Instagram e acham que eu sou a pessoa mais sociável do mundo, mas eu sou muito tímida, pode não parecer. E aí quando a irmã Clara disse que tinha esse desejo, eu disse que eu não ia. Que não ia, que ela guardasse o desejo no coraçãozinho dela, mas que isso não ia acontecer. E aí logo depois, ela aperreou tanto que eu abri, vou abrir por conta da senhora, mas não quero. E aí eu comecei meu trabalho no Instagram. Só que é muito como vocês falam, as pessoas conhecem muito a Ana que tá na frente das câmeras, que tipo, que toda vez tá aqui sorrindo, que tá gravando, mas a Ana por trás, um pouco a gente conhece. Porque é muito difícil você chegar e passar como você tá realmente. As pessoas querem ver em você um porto seguro. Então ninguém quer ver você frágil. Ninguém quer ver você, tipo, no dia que você estiver triste. Um dia que eu passo uns 3 dias sem postar, porque eu quero tirar pra mim, pra minha saúde mental, as meninas já ficam, por que você não tá postando? Eu preciso do seu bom dia, mas ninguém se preocupa com a Ana por trás das câmeras. Mas tudo bem, eu entendo. Até porque fazem o quê? 3 anos que eu tô no Instagram. Então, de 3 anos pra cá, acabou que eu criei um ciclo de amizade indiretamente muito grande com as pessoas. Uma confiança que as pessoas depositaram em mim. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu tô aqui passada. Porque ela tava falando. Eu acho que a maioria da juventude, né, tem esse déficit de seja ele materno ou paterno. Uhum. No meu caso, de forma pessoal, é um déficit paterno também. Meus pais se separaram, eu tinha 4 anos. E aí, quando tu foi falando, eu fiquei, gente, o que é que ela tá falando da minha vida, né? Não tá entendendo. Mas é muito real isso, e eu vejo muito isso até no EJC, sabe? O déficit que existe realmente dessa figura. Minha mãe disse ela sempre disse que não se fazem mais casamentos como antigamente, quando se tinha a figura do pai e da mãe ali realmente representando esse porto seguro para os jovens. Hoje os meninos estão tão perdidos, sabe? Em si, sobre o que sentem, especialmente nessa fase, né, que a gente passa. Hoje eu tenho um irmão adolescente, então nesse período de transição da adolescência para a fase adulta, onde está tudo muito mais confuso na cabeça, e que a gente precisa desse apoio, né? E aí, quando tu foi falando, eu fiquei, gente, passada. Mas isso também vai muito pela questão da nossa juventude e do mundo que a gente está vivendo hoje. Porque acaba que a gente vê os relacionamentos, é muito difícil você ver um casal hoje. Antes, o casamento acontecia com jovens. Hoje você vê jovens que não querem casar. Então, se a geração de 2020 para cá, 2000 para cá já tá assim, imagina as que vão vir agora, como vai ser, né? Que os homens já estão no relacionamento pensando em terminar, se não der certo eu termino. Não, você tem que começar um namoro para dar certo realmente, para casar, para construir uma família, para não deixar faltar nada para sua filha. Como você falou, as 2 figuras são importantes, do pai e da mãe. Hoje a minha relação com meu pai, meu Deus, são os melhores amigos. Depois da minha conversão real, a gente sentou, a gente conversou e eu realmente consegui perdoá-lo por tudo que ele fez. E a minha relação com meu pai e com minha mãe hoje, eles não se falam, é cada um no seu canto. E antes eu sempre ficava no meio dos dois, né? Eu ficava, meu Deus, onde é que eu tô parado aqui? Ninguém se fala. Mas hoje a minha relação com os dois são incríveis. É tanto que meu pai começou a ir para a igreja também. Ele tá morando de frente a uma igreja, ele começou a ir pra missa. Então, para mim, tá sendo uma vitória muito grande esse passo dele, né? Muito bom. O que é interessante também nesse déficit, né, que a Lúcia falou, que é um reflexo das escolhas que são feitas durante o período de namoro, né? Porque muitas vezes o casal, eu comecei a gostar da pessoa e vamos namorar porque a gente se gosta. E lá pra frente a gente pensa no casamento, mas acredito que isso tem que ser algo que tem que ser pensado já na preparação do namoro, né? Sim. Porque é aquilo ali que vai formar a base
para o relacionamento ele dar certo e até gerar uma boa criação dos filhos e trazer mais gerações com esse mesmo pensamento, porque realmente é algo que a gente tem até dificuldade de implantar assim na cabeça dos meninos, essa questão de que a gente não pode pensar só no agora, a gente vive o agora, mas a gente se prepara para o posterior também, né, que é muito importante, que é a nossa caminhada, né, eu costumo falar muito que a nossa santificação, muitas vezes ela não acontece quando a gente se encontra com Cristo apenas, mas no caminhar depois que a gente se encontra com Ele, né? A gente vai sendo curado no caminhar depois que a gente se encontra, que tem esse encontro real com Cristo, né? Como na passagem dos 10 leprosos. Eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque eles não foram curados quando eles se encontraram com Cristo. Eles foram curados quando eles obedeceram ao que Cristo falou, que era para se encontrar com os sacerdotes. Então é nessa caminhada que a gente descobre a nossa conversão, descobre as maravilhas que Deus tem na nossa vida, mas a gente tem que ter o coração aberto para seguir aquilo que Ele fala, né? Se a gente não segue, aí a gente só está caminhando sem propósito. E é difícil, viu? É difícil você propor isso. Eu lembro que quando eu comecei meu relacionamento, né? Eu já sou noiva. E o meu noivo também vinha de outros relacionamentos conturbados. E eu também vinha de relacionamentos psicologicamente abusivos, enfim. E aí, quando a gente passou 3 meses, mais ou menos, conversando, só conversando, amigavelmente, as minhas amigas até brincam, dizendo que fazem um jejum para que eu venha me pedir namoro. E a gente, quando começou, eu lembro que na época ele até ficou assustado, né? Quando eu falei, então, a gente tem que fazer isso com propósito, assim, porque o futuro ele vem, né? A gente acha que não. E aí a gente começou realmente a pensar no relacionamento, pensando no futuro mesmo, pensando realmente em construir, né? Hoje a gente é noivo, casa esse ano, mas não é fácil. E assusta você propor isso a uma pessoa, porque você não sabe qual é a reação que ela vai ter para aquilo, mesmo que você já esteja no seio da igreja, já esteja engajado em movimentos, mas assim, na realidade que a gente vive assusta muito, porque eu lembro quando eu fui falar, eu fiquei, gente, ele vai correr doido quando eu disser isso. A gente tem medo de falar sobre isso, na verdade, né? A gente tem muito medo de chegar para a pessoa para dizer qual é o propósito do relacionamento, a questão da castidade, a questão do matrimônio. A gente tem muito medo de falar sobre isso. E a gente também tem muito medo da vontade de Deus na nossa vida, porque, no meu caso, esse meu antigo relacionamento, eu passei 4 anos, né, com ele, então ele me ajudou na minha conversão, toda a nossa caminhada na igreja e no Instagram também foi juntos. Então acabou que foi muita exposição também, eu estava expondo o tempo todo nós dois. Só que aí, depois do nosso noivado, eu estava noiva quando a gente terminou. Nós noivamos em outubro do ano passado. E eu sempre pedi a Deus, Senhor, se for da tua vontade, ou vai dar muito certo, ou então você vai terminar. E vai doer, porque é óbvio que dói, nós somos humanos. Então, muita gente fala, eu aceito a vontade de Deus, mas a gente não aceita. A gente aceita no nosso pensamento, mas quando Deus vem e faz a vontade dele, a gente diz, não, eu não quero também essa vontade, eu quero a minha vontade. E aí, de dezembro eu postei no Instagram, né, que a gente terminou, antes do carnaval. Porque eu ia viajar, eu sabia que para onde eu ia as pessoas iam expor, ia falar. E aí acabou que eu disse, não, então eu tenho que contar antes, realmente, que a gente terminou. E aí quando eu terminei, as pessoas olhavam para mim e diziam assim na caixinha, meu Deus, mas vocês eram um casal perfeito. Vocês vão voltar, vocês vão voltar. E aí eu refleti muito sobre isso. Eu falei, foi quando eu fui e falei mais com as meninas. Eu falei, olha, os propósitos de Deus na nossa vida são totalmente diferentes do que a gente quer. O que eu queria, eu não comecei meu relacionamento com ele para terminar. Eu comecei justamente para construir uma família e chegar ao matrimônio com ele. A gente estava com a data de casamento marcada. A gente estava com a data de casamento marcada, estava vendo vestido, estava vendo tudo. Tipo, já tinha convite, estava tudo sendo planejado. Mas a partir do momento que eu comecei a entrar em oração e pedir que fosse feita a vontade de Deus, ele fez a vontade dele. Que foi meu relacionamento chegar ao fim. Então, doeu muito. Eu passei 15 dias, eu acho, que eu não conseguia fazer nada. As minhas amigas, as coitadas, meu Deus, elas e minha mãe, eu acho que eu passei, a minha quaresma começou antes do período de quaresma, porque eu não fazia nada. Eu fiquei sem comer uns dias, eu fiquei sem aceitar realmente a vontade de Deus, porque a gente pede tanto, mas aí quando vem você fala, não é isso que eu quero.
quero casar, eu quero construir um matrimônio. Só que aí, se você não se fortalece na oração, você não entende o propósito de Deus. E hoje, depois de quase 2 meses que nós terminamos, eu vejo que teve um propósito de Deus. Teve um propósito de Deus pra gente se conhecer, pra começar a nossa caminhada, pra começar no Instagram. A gente ajudou muitas meninas que estavam no relacionamento também. E hoje vai ajudar de outra forma. Eu cresci muito no meu relacionamento, eu aprendi muita coisa. Errei também, porque a gente sempre erra. Mas foi feita a vontade de Deus. E realmente, assim, terminar um noivado não é fácil, é muito difícil. Muito difícil, até porque eu moro sozinha. Eu saí de casa ano passado. E ele era meu porto seguro. Tipo, tudo era feito nós dois juntos. A gente não tinha uma vida de casados, não morávamos juntos nem nada. Mas não tenho carro, então feira, minha mãe não mora aqui. Eu ia fazer com ele. Tipo, me levar para um canto, para o outro. Era com ele. Só que aí também Deus faz essas coisas para nos mostrar que às vezes a gente coloca algumas pessoas à frente do nosso relacionamento com Deus. E isso aí já está muito errado. A partir do momento que você coloca outra pessoa na frente do teu relacionamento com Deus, você já está com sua caminhada totalmente indo ao contrário. Porque qual é o centro? Às vezes a gente acha que quando está namorando, meu namorado vem em primeiro lugar, depois a igreja. Não, é Deus sempre em primeiro lugar. Então, tipo, vem Deus, depois vem seu namorado e assim vai. Mas não é ele na frente de Deus. Não pode ser assim. E aí, às vezes, quando a gente está começando a ir para esse lado, Deus vem e diz, vamos cortar logo. Porque se a gente não cortar, vai dar tudo errado na sua vida. O matrimônio já vai ser errado, porque não está sendo o foco que sou eu. O foco está sendo vocês dois. E aí já tem problemas. Aí é que a gente vê o amor de Deus é tão grande, né, que ele tira até o que a gente achava que a gente não conseguiria viver sem. Aí ele mostra, eu vou lhe tirar e vou lhe mostrar que você consegue ficar sem, eu vou lhe deixar melhor do que você estava antes. É verdade. Ele vem com a mão dele assim e preenche todos os vazios que a gente achava que estava vazio, mas ele estava né? lá. A gente só não estava deixando ele agir da forma que ele queria agir. É isso mesmo. E aí a gente colocou até aqui pra falar, se a gente for falar de relacionamento, gente, a gente vai falar tanto sobre isso. Jesus. Mas a gente tava falando sobre, tu falou que é terapeuta, mas tu também fala sobre religiosidade também na rede social. Como é isso? Como é que funciona essa dinâmica entre o seu trabalho e a sua religião? Eu faço psicologia, o pessoal de humanas não é muito da igreja, na verdade, né? Então, assim, na minha faculdade, eu ia pra lá chorando todos os dias, porque, meu Deus do céu, ou você cala a boca e aceita tudo que querem, ou então você abre a boca e é marcada até o final do período. E aí eu fui inventar de abrir a boca uma vez e fui marcada e acabou que eu reprovei uma cadeira. Só que aí depois eu disse, é uma cadeira, não vou acontecer nada comigo não, tudo bem. Mas aí acaba que na psicologia a gente não pode misturar com a religião, na verdade. Tem que ser muito imparcial. Tipo, eu não posso chegar no meu consultório e dizer, eu só vou atender pessoas católicas. A gente não pode fazer isso. Isso vai contra o que a gente que a gente estuda e que é nossa lei. Então, não pode. Eu trabalho como terapeuta, mas eu não faço atendimento diretamente com as meninas. Já fiz. Só que acaba que é tão corrido o tempo que eu não tenho como fazer aconselhamento com elas. Então, hoje eu trabalho como terapeuta aba, que eu atendo 2 crianças autistas. E é engraçado que uma mãe é protestante e a outra é católica. E elas super sabem, elas me seguem, elas interagem. Então, tipo, é muito respeito. Então, o que eu acho é que a gente tem que ter muito respeito. Na faculdade, eu sempre fui de ficar muito calada. Porque o que é que eu achei? A partir do momento que eu vou falar sobre a minha religiosidade, nem todo mundo vai aceitar. Então eu vou ficar calada e deixar eles pensarem. Eu não vou conseguir mudar a cabeça deles. Uma turma com 30 pessoas e um professor, onde apoiam várias coisas que eu sou contra, então, tipo, do que adianta eu abrir minha boca ali? Não vou. Só que aí teve um momento numa aula de ética que o professor estava falando sobre aborto, não sei o quê. E eles me seguiam no Instagram na época, eu não segui ele de volta. Aí ele pegou e disse, vá, Bia, dê sua opinião. Eu disse, não vou dar, não. Não, vá, mas eu quero ouvir sua opinião. Se você não der, eu vou tirar ponta, não sei o que. Eu falei, tá bom, vou dar. Eu sou contra, aí comecei a falar, ele disse, mas você tá vendo... Aí começou a falar da questão das mulheres, que eu tava invalidando o desejo delas. E aí foi uma boca a boca que não tem fim. Então, eu não mudei a cabeça dele, nem ele mudou minha cabeça, então você tem que aceitar calado. Eu digo muito isso para as pessoas quando vêm me perguntar sobre psicologia, né, Ana? Como é que você faz em relação à religião? Eu não vou defender algo que vai contra os meus princípios e contra a minha fé. Jamais eu vou fazer isso. A partir do momento que eu vejo que tem alguma coisa fazendo isso, eu só me afasto. Não preciso estar ali o tempo todo. Eu tenho a opção. Ó, dessa vez não foi a gente, ó.
E aí eu sempre falo isso, né? Que é a questão da gente nunca mudar os nossos princípios e nem o que a gente acredita por ninguém nem por nada, independente de ser seu trabalho ou não. Eu não atenderia uma criança onde eu seria atacado o tempo todo pela família por conta da minha religião. Porque o emprego não está em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar está o que eu acredito. Eu não vou me submeter a dizer que eu acredito em outra coisa por conta disso. Então, hoje é muito tranquilo. A criancinha que eu acompanho, uma delas estuda na Lourdinhas. Então, eu consigo assistir missa diariamente lá. Aí eu digo, olha, ele não entende muito sobre a igreja, né? Ele tá começando agora. Quando veio a imagem da Nossa Senhora, eu falei, olha, é para fazer assim, viu? Aí eu mostro para ele que tem que ter respeito. Então, é muito bom. E a família super apoia isso, graças a Deus. Minha família, as famílias que eu acompanho são ótimas. Em relação a isso, é assim. E quando tu fala, né, na rede social sobre modéstia e tal, eu dei uma olhadinha desse, gente, a linguagem, eu amei. Como é que funciona isso, assim? Surgiu a ideia, né, depois da freira e... Surgiu a ideia que ela falou. E aí uma amiga minha, Raquel, que é do Gol, veio falar comigo e a gente montou uma loja, que era a Veste de Amor, que é onde a gente vendia saias e vestidos. E aí comecei a falando mais sobre o que era modéstia, sobre como se vestir melhor, como a mulher, o que é a virtude da modéstia, que não é uma moda. Só que acabou que eu percebia, na época, quando eu falava só sobre isso, que as pessoas estavam muito presas à questão da saia e do vestido. Então, se aparecia de calça, não estava vendo a modéstia. E, ó, a pessoa que vende saia está indo contra o que a modéstia prega. Então, foi muito disso. Chega uma hora que você cansa de ficar falando, e as pessoas só reclamando, e ninguém entende nada. Então, eu peguei e disse, não vou mais falar sobre modéstia. E eu passei um tempo sem falar sobre modéstia, passei um tempo estudando. E aí, ano passado, eu comecei a falar da minha visão. Tipo, eu vou falar como eu acredito que é a modéstia, como eu estudei, como eu tive aconselhamento com os padres, e eu vou falar dessa forma. Então, eu comecei a falar de uma forma mais leve, porque eu vejo muito no Instagram as meninas impondo, inclusive tem muito Instagram famoso que parou de me seguir depois que eu postei foto de calça, que veio dizer, você está ensinando para seus seguidores que podem usar calça, mas não pode. Eu falei, tá bom, então deixa o homem também ficar sem a barba, né? Porque na Bíblia fala isso, com a barba grande. Então, eu tento falar de forma leve sobre a modéstia, que vai muito além de saia. Na verdade, a modéstia ela começa do interior, né? Começa do coração da mulher, da vontade de mudar, da vontade de se aproximar mais de Deus. E as roupas são só uma pequena parte que é importante, mas nada adianta você não usar um short curto e um cropped e ter o seu interior totalmente sujo. Começa do interior e o exterior vai mudando. Também é muito importante a modéstia, quando eu falo para as meninas, é a questão do pudor. Nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, muitas vezes nós usamos roupas, nós usamos biquínis que mostram demais nosso corpo e acaba que atrai os olhares dos homens. Aí fala, mas eu não sou responsável pelo que ele olha. Não, pelo contrário, você é responsável também, porque é o seu corpo. Então, isso vai também da questão do feminismo, que veio impor muito isso para as mulheres, né? Que a mulher pode usar e vestir o que quiser. Pode. Na igreja também não proíbe você a fazer isso. Mas aí você vai ser vista como objeto. Eu fiz até uma comparação esses dias no Instagram, porque mostrando duas vestimentas, uma totalmente decotada, praticamente seminua, e outra super composta, mas que também era super elegante e jovem. E perguntei qual era que o homem iria olhar e queria um relacionamento sério. E por incrível que pareça, até as mulheres e os homens todos responderam que não era seminua. Quem respondeu que era seminua? Os homens. Mas não respondeu porque queria algo sério. É porque tinha um desejo carnal da mulher. Então, se a mulher não quiser ser vista como algo, apenas um objeto, a modéstia é muito importante para ela. E é muito elegante você ver uma mulher totalmente chique, vestida sem mostrar muito o corpo, mas que atrai mais atenção do que mostrando. Então, inclusive, essa eu votei errado, gente. Então tu foi uma das que votaram errado, eu né? também votei errado. E eu fiquei morrendo. Eu votei, meu Deus, votei errado. Um monte de gente dizendo, eu votei errado. E a vergonha de mandar um direct, eu vou mandar do nada, apenas uma pessoa dizendo que votei errado. Povo rindo. Aí depois eu fiquei mais aliviada quando eu vi os stories depois, que um monte de gente votou errado. Graças a Deus não foi só eu. Gratiluz, gente, vocês que falaram aí me representaram, que eu... Mas essa questão, assim, né, da modéstia e tal, do pudor, a gente vê muito uma resistência realmente embasada nessas questões, assim, feministas. Esses dias eu tava vendo no Instagram
Aparece ali no pesquisar, né? Uma moça católica que ela tá até gestante, ela falando assim da importância de você se arrumar, coisa até que tu fala também, se arrumar para estar bem vestida em casa. Tipo, eu não vou sair, mas eu tô bem comigo mesmo que ninguém vai me ver, eu tô ali arrumada, não deslumbrando para uma festa, mas tô arrumada na minha autoestima. E ela postou, né, tipo, uma foto dela bem desleixada, assim, e uma foto dela arrumada, ok, tipo, pra ficar em casa. Aí eu fui olhar os comentários, né, que eu disse, vamos ver o cancelamento que essa moça sofreu. 90% dos comentários eram pessoas criticando ela. Ah, fui dormir em 2023 e acordei em 1500. É dessa que os homens botam chifre, não sei o quê. Eu fico olhando assim. É uma inversão, assim, de valores. Uma coisa tão deturpada que eu fico, gente, você não quer seguir, é um direito seu, mas você não precisa jogar pedra em quem segue, em quem quer viver dessa forma, porque foi uma coisa que eu achei muito bonita que ela colocou na postagem, que foi a fala que mais criticaram. Que as pessoas que te amam, ela gosta de te ver bonita. Né? Pra você ficar bonita para as pessoas que te amam. E foi uma chuva de comentários negativos assim, na foto dela, que eu disse, meu Deus, que absurdo. É porque as pessoas estão acostumadas, principalmente no Instagram, né? Elas falam que querem porque tá ali, então ninguém vai olhar pra sua cara, então eu posso comentar o que eu quiser. Ninguém vai ver, ninguém sabe quem eu sou. E essa questão da gente se arrumar em casa vai muito além da questão da nossa autoestima. Eu já fiquei várias vezes de pijama o dia inteiro, eu não fazia nada, porque eu só queria ficar deitada na minha cama sem fazer nada. E a partir do momento que eu acordo, que eu me levanto, que eu passo uma maquiagem, que eu boto uma roupa que não é de casa, tipo uma roupa mais arrumada, hoje eu não tenho isso de ter roupa de casa e ter roupa de sair. Pra mim é a mesma coisa. Porque a partir do momento que eu vou me arrumar pra ficar em casa, eu também vou me arrumar pra sair. Então acaba que muitas vezes eu tô em casa, chega uma pessoa lá em casa, eu já tô arrumada pra receber a pessoa. Eu não tenho mais isso. Você se torna muito mais produtiva a partir do momento que você se arruma. E isso também vai muito, porque quando eu morava com os meus avós, eu tinha isso, vou deixar minha melhor roupa pra sair. Quando eu morava com minha mãe também, né? Vou botar minha melhor roupa, vou me arrumar só quando eu for sair. Em casa eu fico desleixada mesmo. Mas aí vem isso que você falou. A gente se arruma tanto para as pessoas de fora, não para os que estão dentro da nossa casa. Às vezes a gente deixa, não vou passar maquiagem aqui em casa não. Mas aí quando você vai sair com seus amigos, a primeira coisa que você faz é passar uma maquiagem, é tipo pegar um salto, pegar uma roupa arrumada. Mas os de casa nem tiver arrumado. E são os que mais te amam, né? São os que mais te querem bem. Então é muito disso, você se arrumar para os seus, não para os de fora também. E eu acho que, na verdade, falta entendimento, sabe, sobre as questões. Às vezes as pessoas, elas fazem comentários de acordo com aquela primeira visão que elas estão tendo sobre aquilo, mas elas não têm um conhecimento profundo a respeito, então elas acreditam que a opinião delas é ok, ali na superficialidade. E aí, por isso também que eu fiz a pergunta da modéstia, porque até, às vezes, a gente não compreende realmente a plenitude do que é, sabe, assim, não compreende integralmente. Escuta aquele nome e já coloca, tipo, todo um preconceito em cima daquilo, sabe? Não pesquisa. Hoje eu me reservo muito mais de fazer comentários, especialmente se não tenho domínio sobre o assunto, porque às vezes a gente faz uma colocação errônea e acaba machucando a outra pessoa, né? Nesse caso, essa moça que tu falou, né? Imagine como dói, ela é um ser humano, então imagina como dói ela. Às vezes a gente não consegue apertar o botão não ligo. Mas isso no Instagram é muito normal você receber essas críticas. Muito, muito normal. Ano passado eu fui para uma formatura, mas eu vou falar, até porque eu lembrei da minha biblioteca católica. Até o dono da minha biblioteca católica veio me mandar mensagem: Ana, apaga essa foto. Como é que você usa um vestido desse? Que eu falei: oxe, o que é que tem meu vestido? Aí ele me deu um cara, eu falei: realmente. Eu faltei com muita prudência na roupa que eu escolhi, não sei o quê. Só que assim, eu postei um vídeo, deixa eu ver se eu abro aqui, ó, só para ler alguns comentários para vocês verem. E os comentários são muito pesados que a gente recebe. Então, antes eu não lia, porque eu tinha gente para ler para mim, né? Hoje eu também tenho uma agência e tudo. Mas é só comentário. Você não fala sobre modéstia? Como é que... Deixa eu ver se eu acho que eu apaguei. Falando sobre a beleza da alma, né? Só queria te dizer uma coisa, com todo respeito. A beleza da sua alma sobressai qualquer outra beleza. Você não precisa se expor dessa forma. Você ficaria linda até vestindo trapos, mas essa roupa não te valorizou. Você não está vivendo o que está pregando aqui no Instagram. Desejo que Deus, Nossa Senhora, continue te iluminando e que você possa, como se fosse assim, que eu possa reaprender o que eu estou ensinando. Tem decote, tem fenda, tem costas nuas, isso não tem nada a ver com você.
Então, tipo assim, muitos comentários eu restringi, mas aí nessa época eu tive um cancelamentozinho no Instagram por conta disso, por conta da roupa que eu vesti, não sei o que, as pessoas pegam muito pesado nos comentários. É como você falou, não tem como não ligar. Eu ficava extremamente triste, eu disse, meu Deus, eu não tô conseguindo agradar todo mundo, mas nem de Jesus agrada todo mundo. Então quem dirá eu, né? A gente aprende com os nossos erros, na verdade. E aí vai. Isso, exatamente. É verdade. Aí uma coisa que tu falou, que eu até, quando a gente tava produzindo aqui a pauta, foi uma coisa que eu falei com as meninas que me chamou a atenção, porque quando a gente imagina uma pessoa da igreja, principalmente mulher, uma menina da igreja, aquela pessoa que mora em casa com os pais e só sai da casa dos pais casada. Aí tu decidiu ir morar sozinha, né? Tipo, eu acredito que já essa decisão que você tomou de ir morar sozinha, acho que já gerou críticas, né? Acho que muita gente perguntou se você tinha ido morar com o namorado e tal. Não sei o quê, Muito. né? Mas é uma decisão assim que muitas vezes a gente pensa que vai ser aquela perfeição, né? Vou morar só e meu apartamento vai ser o apartamento, a casa da Ana Hickman, com aqueles Você móveis salva mil belíssimos. inspirações no Pinterest, né? Mil e uma coisas. E a realidade, eu acredito que é diferente, né? Como foi esse processo, assim, a decisão que tu tomou de realmente vou morar só e se você quis, tipo, meter a cara a tapa mesmo de pagar aluguel e tudo mais, como foi essa transição, assim? Em 2018 eu estava para medicina, né? E eu passei em 2018 para São Paulo, mas aí não fui cursar, porque ganhei bolsa, mas aí o custo de vida lá é muito alto. Era praticamente o valor de um particular daqui, não adiantava. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu já passei em medicina, eu não quero isso. Tipo, não era o que eu queria fazer medicina. Mas minha família é toda de médica. Minha avó é médica, meu tio é médico, minha tia é médica. Minha mãe queria fazer medicina, não fez porque engravidou muito nova. Então tinha toda a pressão, Ana vai fazer medicina. E aí eu cheguei num belo dia e disse que eu não queria fazer medicina. Que eu não me via fazendo medicina e que pra mim faculdade nunca foi uma coisa que eu priorizei na minha vida. Então até hoje eu falo à minha mãe, você é doida, menina? Eu falei, não, nunca priorizei faculdade na minha vida. Só que aí eu olhar para um lado e para o outro e disse, meu Deus, medicina, eu vou passar 7 anos trancada numa faculdade, estudando de manhã até de noite. Não é isso que eu quero. Eu quero casar, meu sonho sempre foi o matrimônio, sempre foi cuidar dos meus filhos, então eu não vou conseguir agora isso, não é o que eu quero medicina. E aí, em 2020, eu ainda fiquei estudando um ano para medicina. Em 2020, eu disse que ia fazer psicologia. E ninguém da minha família aceitou que ia fazer psicologia. Eu passei para a federal, só que eu disse, se eu passar na federal, é de manhã, de dia, né, a faculdade. Aí eu vou ficar estudando de dia, eu vou ficar escutando meus avós e minha família toda falando no meu ouvido, desiste e vai fazer medicina, psicologia não dá dinheiro, não dá dinheiro. E aí eu disse, não, então eu vou botar numa particular, eu vou trabalhar e vou começar a pagar minha faculdade. E aí eu fiz isso. Eu comecei a trabalhar no pet shop, eu era recepcionista do pet shop, ganhava um salário mínimo que só dava para o meu Uber e para a minha faculdade. E eu disse, pelo menos eu fazendo isso e vou juntando dinheiro para eu sair da casa dos meus avós, para ter mais independência, para não ficar escutando coisa deles, porque não era medicina, e também para eu amadurecer como mulher, porque eu já estava no relacionamento. Então, meu foco de sair de casa não foi nem me livrar das coisas, era amadurecer para ser uma dona de casa, para conseguir suprir as necessidades no matrimônio. E aí, depois do pet shopping, eu fui trabalhar como estagiária e depois uma família me contratou particular para atender a criança autista. Aí foi quando eu comecei a investir no meu curso, paguei um curso ABA e aí ano passado eu botei no papel, falei, não, agora eu vou conseguir sair de casa. Mas foi justamente isso que você falou. Eu botei na minha cabeça, quando eu saísse de casa, meu apartamento ia ser perfeito, meu apartamento ia ter tudo, eu não tinha nada. Eu não tinha um móvel para sair de casa. Eu olhei para um lado e para o outro. Isso foi uma loucura também muito grande, porque eu não me preparei. Eu digo para as meninas, não façam isso que eu fiz, não. Eu não fiz nenhuma reserva. Tipo assim, a reserva que eu fiz foi de 3 meses, porque eu consigo pagar aluguel 3 meses, só que na minha cabeça era só aluguel. Eu não me toquei que tinha móvel, eu não toquei que tinha nada. Então o que é que eu fiz? Eu disse para minha mãe, vou sair de casa. E na época eu ia sair de casa para dividir apartamento com a amiga. Então para mim estava tudo bem, porque ela tinha todos os móveis, ela tinha tudo. E aí, para minha mãe não aceitou que eu fosse sair de casa, ela não quis, de forma alguma. Eu falei, não, mas eu vou, e fui falar para os meus avós. E para os meus avós foi um choque muito maior, porque eu morava com eles, então tudo que resolvia para os meus avós era eu não ia estar mais lá. E eu avisei na sexta que ia
me mudar e ia fazer a mudança no domingo. Mudança não, porque eu só levei minhas roupas, não levei nada. Meus avós, você não vai levar nada daqui de casa. Você não quer ir, você vai ter que construir sua vida do zero. Só que eu tava muito tranquila porque a minha amiga tinha. E aí quando foi no domingo, que eu tava com minha mãe indo pro apartamento levar minhas coisas, a minha amiga liga e disse que não vai mais pro apartamento. E aí eu olhei para um lado e pro outro, eu disse, meu Deus, me lasquei, porque eu não tenho nada. Ou eu vou voltar para casa dos meus avós e escutar um monte de esculhambação, ou eu vou literalmente, tipo, em 2 dias mobiliar um apartamento que eu não tinha nada, nem geladeira, nada. E aí, na época, né, meu namorado, eles, não, vá que a gente dá um jeito. Eu cheguei no domingo eu tive que comprar geladeira, comprei aqueles fogõezinhos de 2 bocas, eu não tinha nem colchão. Eu peguei colchão emprestado de uma amiga minha, então pra mim já foi um choque muito grande, que eu só fazia chorar no apartamento. Meu Deus, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Porque eu não tinha nada, então tipo, eu sonhei, eu sempre sonhei com uma casinha de boneca, com tudo projetado, com tudo bonitinho, e olhar para um lado e pro outro, meu apartamento, eu disse, Senhor, cadê os móveis dessa casa? Só tinha um sofá que eu tinha comprado. E aí eu comecei aos poucos, né, mas foi bem na época da quaresma do ano passado, e a irmã Clara sempre me disse, seu deserto vai ser muito grande, e literalmente foi muito grande. Eu não contei pra minha mãe das dificuldades, de como era o apartamento, eu não deixava ela dizer, não vem hoje não, porque eu não queria que a minha família enxergasse a realidade que eu tava, que tipo assim, minha família tem uma condição financeira muito boa, mas em nenhum momento eu pedi ajuda pra eles, porque pra mim eu acho assim, a partir do momento que eu decido sair de casa, eu vou me sustentar. Tipo, eu não quero dar trabalho pra eles, não tô saindo pra, mesmo fora de casa, eles estarem me sustentando. Eu não queria passar por isso, então em nenhum momento eu disse, não, tá tudo bem, tem tudo, não sei o quê. Eu até demorei a postar no Instagram por conta disso. Então eu comecei aos poucos, eu comecei depois, mandei fazer móveis de pallet, que foi tipo minha escrivania, minha mãe também me deu uma mesa de jantar. E comecei aos pouquinhos mesmo. E aí quando foi em junho do ano passado, eu já estava financeiramente bem melhor do que eu estava no início quando me mudei. E surgiu a oportunidade de ir para outro apartamento, tipo no mesmo apartamento, só que outro andar. E eu disse, meu Deus, vou ficar super chique, né? No 8º andar, bem alto, agora ventilado. E tinha móveis projetados. Então, pra mim, sempre foi o sonho ter apartamento com a cozinha toda projetada, com o banheiro todo projetado. E aí eu me mudei. E aí, quando eu me mudei, foi no ano passado, foi quando eu comecei a ver minha casa e estava mais tranquila. Tipo, minhas crises de ansiedade, eu tenho ansiedade. Então, minhas crises de ansiedade diminuíram muito, porque eu olhava para um lado e para o outro na minha casa, eu não tinha nada. Nada. Então, tipo, isso me fazia ficar desesperada. Eu estava sozinha. As pessoas minha família achou que eu ia morar com meu namorado. Eu não vou morar com ele só depois de casar, não sei o quê. Você tá com ele, só que não, eu ficava sozinha em casa. Então, tipo, muitas vezes eu chegava em casa 10 horas da noite da faculdade, eu só fazia chorar. Porque eu disse, meu Deus, eu saí da casa dos meus avós, onde eu tinha tudo, até motorista particular, para vir para aqui, onde eu não consigo nada. Então, para mim foi uma bola de neve muito grande. E aí, quando eu me mudei, realmente, tipo, nesse novo apartamento que eu tô, eu comecei a ver minha casa de uma forma mais leve, comecei a, tipo, estar mais folgada financeiramente, comecei a conseguir comprar como eu queria a casa. Como a gente ia casar esse ano, então tudo que a gente estava comprando era para o casamento. Então a gente conseguiu comprar uma cama, aí já era a cama do casamento, porque eu ganhei, né, da minha mãe uma cama de casal. Fiz uma escrivania, então, tipo, tudo. Aí hoje, realmente, assim, minhas crises de ansiedade diminuíram muito. Mas as críticas, todo mundo diz, você mora com seu namorado. Até porque, como eu moro sozinha, ele ia me visitar. E aí a gente postava fotos juntos. Tava aí, não disse que você morava com ele, mas a gente não morava juntos, era sozinha. E aí eu também ganhei uma gata que me ajuda, que ela é bem chatinha. Mas ela é chata mesmo, né? Ela é chata. Mas, assim, isso me ajudou muito a não ficar sozinha em casa. Porque às vezes você tá sozinha em casa, você olha para um lado e pro outro e fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Tá só, pelo menos a gata fica ali correndo para um lado e pro outro, dando trabalho, quebrando tudo. Deve ser, pelo menos, tem um estresse na vida que é a gata. É mais ou menos isso. Mas é assim, vocês acham que não? Ela quebrou, ela derrubou minha cortina. Ela quebrou a televisão de piso. Foi. Eu tinha uma televisão que eu ganhei da minha mãe, isso me deixou muito estressada, que eu falei, se eu não matar essa gata hoje, Senhor, me perdoa, que eu sei que é pecado. A gente tava assistindo o Jogo do Brasil, foi logo depois do Jogo do Brasil, tava eu e meu ex lá no sofá e chegou ela e tava brincando de correr. Eu falei, para, que essa gata vai fazer alguma coisa. E ela atacada, e ela fica muito atacada, e correndo pro lado e pro outro, e foi e pulou na televisão. Quando pulou na televisão, essa gata vai derrubar essa televisão. Quando pulou, só fez a televisão, fez assim, ó, paft.
Aí quando eu levantei ela com o rabo entre as pernas, a orelha baixa, eu falei, tu sai daqui, porque pra eu te matar em 1 minuto, tá, bichinha? Mas ela percebeu que tinha feito uma besteira, porque ela ficou, tipo, escondida a noite inteira, ela não saiu, e realmente aí quebrou minha televisão. Ai, meu Deus. Mas é vida que segue, né? Tem seus problemas também de morar só. Aí, uma coisa que tu até falou, assim, né? A gente vai pegando os ganchinhos. A questão da ansiedade, né? Porque a gente acaba desmistificando aquela questão de psicólogo não tem ansiedade, né? Assim, a gente vê o psicólogo como aquele ser pleno, assim, que não tem nenhum problema psicológico, tipo, Perfeito, né? todos os divertidamente funcionam da maneira correta, né? Aí a gente vê que não é assim, né? Como é que tu lida com essas questões, assim? Se tu tem algum acompanhamento, fora com a irmã Clara, né? Que tu falou, inclusive eu quero apertar outra coisa depois, mas uma coisa de cada vez. Não, eu faço acompanhamento, né? Eu fazia desde que eu tinha me mudado. Aí ano passado eu parei um pouquinho. E agora, com o término do meu relacionamento, eu voltei a fazer. Faço semanalmente. E a ansiedade realmente era uma coisa que antes eu achava que era brincadeira. Tipo, eu não tomava medicação, não tomava nada. Porque pra mim, é besteira. Tipo, e olha que eu sou estudante de psicologia. Hipocrisia, né? Meu estudante de psicologia falando isso. Só que eu sempre fizer besteira, é besteira. Só que pra mim, as minhas crises de ansiedade, quando eu morava sozinha, era mais por tristeza. Eu não entendia que era uma crise de ansiedade. Até que eu fui diagnosticada com ataque de pânico. Crise de pânico. É, o do pânico, né? Que vai muito além da ansiedade. E aí eu tive que tomar medicação. Eu falei, eu não vou tomar medicação, porque isso não precisa. Então eu fiquei sem tomar medicação, mas a minha médica dizendo, você tem que tomar. Eu disse, não precisa, não precisa. E aí, com o fim do meu relacionamento, minha ansiedade, ela vinha muito. Tinha muito crise de ansiedade. Tipo, eu tinha muita falta de ar, tipo, eu não fazia nada. Eu tava, um exemplo, no dia que aconteceu o rompimento, eu liguei pra uma amiga minha e disse, vamos no shopping comigo, eu não quero ficar em casa só. E a gente no shopping foi assistir um filme, aí do nada diz, eu quero ir embora. Eu, não, sei que eu vou com você. Eu falei, não, você não vai, eu quero ficar sozinha, eu não vou deixar você sozinha, eu quero ficar sozinha. E acabou que eu fui pra casa sozinha, e foi a pior coisa que eu fiz, porque me deu uma crise muito grande. Fiquei com falta de ar, tipo, foi horrível. E aí minha mãe diz, agora você vai procurar um médico, e eu vou empurrar remédio de goela abaixo, você vai tomar. E aí eu comecei a ser medicada. E pra mim, tipo, ser medicada e tendo acompanhamento foi muito bom, mas também eu tive que tirar um preconceito de que eu tinha, de que, eu não preciso disso, eu não preciso, porque a gente tem muito preconceito com ansiedade, fala que é besteira, fala que não existe, mas existe, é algo muito sério. Se as pessoas que estiverem ao teu lado não entenderem o que é ansiedade e como ajudar a tratar, só vai te afundar mais ainda. Então isso me afundava mais ainda, que as pessoas ao meu redor não sabiam o que era. E aí eu comecei a tomar medicação, mas já fiz o desmame, que foi bem forte. Fiz só durante 1 mês, né? E aí comecei a parar direitinho, só pra conseguir dormir também, porque eu não tava conseguindo dormir por conta dos ataques que eu tava tendo, das crises. Mas é importante você tomar medicação e acompanhamento também. E quando tu fala sobre essa questão do apoio da tua mãe, eu acho importante, sabe? Porque eu lido com as questões ansiosas, eu já tive depressão também, e eu sempre tinha as minhas crises escondidas no quarto. Nunca queria que minha mãe visse para ela não preocupar, porque ela sempre dizia que era besteira. Ela já chegou a dizer, assim, algumas vezes, né? Que isso era besteira, que... Enfim, que eu precisava... Que é uma frase clássica que a gente escuta muito, né? Que isso é falta de Deus, entendeu? A clássica. E aí, eu lidava com esse deserto sozinha, até que a minha mãe teve uma crise de ansiedade e pânico e desmaiou. E ela foi para o hospital achando que era um problema cardíaco e era ansiedade. E, tipo assim, às vezes eu me pergunto, né? Se a gente tivesse se apoiado mutuamente desde o início, nenhuma das duas chegaria a esse ponto. Hoje eu faço acompanhamento com um psiquiatra e tomo uma medicação para controle mesmo. Até porque eu tenho um outro problema de psicossoma, né? Porque eu tenho fibro, então, ansiedade total, gatilho, assim, é emocional. Mas é punk quando você não tem um apoio. E principalmente, e aí quando a gente fala sobre temperamento, né? Principalmente o melancólico, ele tem essa mania de se fechar como uma ostra, somatizar o mundo todo. E eu sempre tive isso, de não tentar passar para as pessoas que eu estava passando por aquilo.
E as minhas últimas crises foram bem severas, né? Bem severas mesmo, os sintomas se agravaram muito. E o que tem me ajudado realmente, não porque eu estou aqui no podcast, foi realmente o EJC. Assim, do ano passado pra cá, os meninos têm me dado uma força de tipo... A minha ansiedade chegou num ponto, o meu pânico, que eu não conseguia mais falar com Deus. Eu não conseguia mais pedir nada, eu não conseguia mais falar nada. Eu chegava assim, a gente vai para um ED, né, e tal, e no momento de adoração eu... Silêncio absoluto, assim, eu e Deus, a gente se olhando, e eu não conseguia falar nada. E o outro será aquilo que motiva a gente, né? Porque aí os meninos começaram a me motivar, eu comecei a pensar, não, eu preciso ir por causa dos meninos, tem que dar um incentivo, tem que dar um apoio. E isso foi me resgatando, sabe? Me foi sim, trazendo de volta aquela lusca que a ansiedade estava afundando. Mas ainda não estou 100% na minha oração. Às vezes eu não consigo falar nada, mas... Comparado com antes, hoje está bem melhor. Hoje a minha mãe, depois do tratamento, apoia muito mais quando eu estou tendo as minhas crises. Ela é a primeira a chegar com um remédio. Malusca, toma logo remédio, não sei o que é pior. E assim, eu sempre digo a todo mundo que eu tenho oportunidade sobre procurar ajuda, sabe? Tipo, não esperar chegar na última instância da ansiedade para não acontecer, assim... As cenas, né, que eu passei e ter visto a minha mãe desmaiar foi muito punk, assim, ativou gatilhos e gatilhos. Mas eu achei muito legal, realmente, a sua fala sobre sua mãe apoiar você, porque A eu primeira sinto... vez que... Pode falar. Porque eu senti essa falta antes, né, mas hoje já... Minha mãe achava isso muito besteira. A primeira vez que eu tive uma crise, eu estava na missa e eu comecei a passar muito mal, estava com meu coração muito apertado. E eu disse, Kennedy, eu não estou me sentindo bem. A gente estava na catedral, na missa de Ramos, lotada. Eu não estou me sentindo bem. Ele falou, o que é que você tem? Eu falei, não estou me sentindo bem. E eu fiquei de joelhos, não conseguia me levantar. E aí ele me levou para a calçada. E quando ele me levou para a calçada, eu já disse, não estou vendo nada. Minha vista ficou escura e eu comecei a vomitar. E eu comecei a vomitar e não conseguia, tipo, respirar. E aí todo mundo viu o que estava acontecendo, né? Me levaram lá para a sala paroquial. Eu não sentia minhas mãos. Minhas mãos e meus pés estavam todos dormentes. E aí falaram, vamos ligar para o SAMU. Só que daqui que o SAMU chegasse, demorava 1000 anos. Então pegou o carro que estava lá na frente e me levaram para o hospital. Só que aí no hospital eu desmaiei. E quando acordei eu estava cheia de fio, tipo, em mim, né, fazendo todos os exames. E aí, na época ele nem era meu namorado. Minha mãe ficou sabendo que eu estava com ele nesse dia, por conta disso. E foi aí que ela ficou muito preocupada comigo, né, porque foi quando falaram, isso foi um ataque de pânico que sua filha teve. Fizeram todos os exames, fizeram tudo. Eu fiquei em observação durante tipo, um dia no hospital, que eu cheguei lá apagada. E aí minha mãe parou de dizer que era besteira, que era falta de Deus, que era, isso é frescura, por conta disso. E esse ano também, porque eu tava com ela quando eu soube que não ia continuar meu relacionamento. E aí ela me viu extremamente, tipo, chorando, com falta de ar, mal. Ela disse, respire. Respire, porque isso é uma crise e você não tá só, eu tô aqui com você. E ela foi me acalmando, e aí depois disso, agora é medicação. Agora é medicação, terapia. E eu disse, eu não quero fazer terapia, você não tem que querer não. Ela mesmo que marcou pra mim, você vai fazer. Isso é muito bom. Mas é outra coisa que você falou que chama muita atenção, que é, às vezes é no momento mais silêncio da gente que a gente mais fala com Deus. Porque às vezes a gente acha que tem muita coisa pra falar e fala, mas a gente escuta pouco. Então muitas vezes a gente só precisa ficar calado mesmo e Deus já faz muito na nossa vida do que se a gente falar o tempo todo. Isso é bem... Escutei uma vez de um padre que me falou isso, porque eu não consigo falar isso, então fique calada. Você calada, você já fala muito mais com Deus do que você imagina. E isso é real, né? Porque, assim, às vezes é a única coisa que eu consigo olhar pra Deus, assim, tu sabes. Que eu tô pensando que tá passando no coração, é tanta coisa. É bem que eu não consigo nem externar em palavras. E quando tu falou sobre aquela questão da vontade de Deus, eu fiquei, gente, chegou um nível, assim, a minha ansiedade real, isso são episódios reais aqui, casos reais. Eu não conseguia rezar o Pai Nosso. Simplesmente porque tem a frase, seja feita a vossa vontade. E eu não conseguia, porque, tipo, eu tinha medo, né? A gente tem medo dos desertos, a grande verdade é que por nós, a gente não passaria por provações, a gente não passaria pelas dificuldades. Exato. Então, tipo assim, quando eu pensava nos desertos, nas dificuldades, eu ficava, Senhor Deus, eu queria pedir a tua vontade, mas eu tô com tanto medo. A gente tem medo da vontade dele. E, tipo assim, depois que acontece, eu falo isso muito com meu noivo, eu digo, depois que passa, a gente, olha ali, né? Por que Deus fez isso? Era por isso, né? Aí hoje eu não consigo mais pedir pra mim. Às vezes a gente tá num momento de intercessão, num momento de oração, consigo pedir pelo outro, mas hoje eu já não peço pra mim.
Porque ele sabe, eu sempre digo isso, assim, eu criei isso, mas se não for da tua vontade, o senhor não vai fazer mesmo, né? Então, o senhor Faz vai o que o senhor conduzindo aí, quiser, eu né? vou fazendo aqui desse lado, a gente vai... A gente vai cuidando das coisas dele e ele ele resolve cuida as da coisas da nossa. gente. Essa questão assim de ansiedade eu também tenho episódios assim ansiosos. Eu já fiz o desmame da minha medicação. Tenho lá só uma cartelinha assim por precaução. Se quando acontece precisar, né? Já não faço mais acompanhamento com psiquiatra, só com a psicóloga. Ela já tentou me dar alta 2 vezes. Eu disse, eu não aceito. Não me abandone. Assim, inclusive eu estou aqui hoje, assim, é uma vitória muito grande. Vou mandar o link para ela quando sair. Marília, olha onde eu estou. Mas, assim, até hoje, quando eu tenho minhas crises, assim, ninguém vê. Raramente alguém vê a crise, principalmente em casa. Mas uma vez eu estava mal, assim, e o meu sobrinho me viu tomando o remédio na época. Ele tinha 6, 7 anos na época, hoje ele tem 9. E ele perguntou de que era o remédio. Eu disse, não, é um remédio de cabeça de titia. Aí ele entendeu que era um remédio de dor de cabeça. Aí no outro dia ele me viu tomando de novo, aí ele perguntou de novo. Aí eu fui explicar assim, por cima, né, que eu não ia explicar para uma criança de 7 anos o que era aquele remédio que eu estava tomando. Aí eu disse, não, é porque às vezes titia pensa umas coisas assim que não são muito boas, o remédio assim é para ajudar a titia, sabe, para ficar mais calma e tal. Ele, não, tudo bem. Aí teve um dia, assim, muito tempo depois, acho que um ano assim depois, que eu já tinha feito desmame, mas eu tive uma crise, aí eu tava no meu quarto, assim, sozinha, aí ele chegou perto de mim, aí ele olhou pra mim, aí fez, cadê seu remédio da cabeça? Foi procurar, Ele mesmo já foi te ele fez, ajudar. cadê seu remédio da cabeça? Então, assim, às vezes a gente não quer externar pra não preocupar as pessoas, mas quando a gente externa, aí a gente recebe esse cuidado de volta, né? Quando É muito bom. busca esse apoio, assim, das pessoas. Inclusive, os meus meninos, minhas meninas do EJC, elas me ajudaram muito na época, né, das minhas piores crises, assim, que era a minha motivação. Quando eu não tinha motivação pra nada, elas chegavam lá e diziam, irmã, quando é que vai ter reunião? E eu, Não quero, não tô bem, mas vou fazer por vocês. sábado. Mas aí quando eu chegava, assim, era outra energia e é aquela motivação da gente levantar, né? E foi mesmo na época assim, da pandemia e tipo home office, missa suspensa, e tudo em casa, só em casa, e aquela coisa com medo de sair, terapia era videochamada também. E eu me fechei, né, dentro de casa. E foi justamente esse apego assim com os meus meninos da igreja, principalmente, que me deu aquele sopro, né? De continue, vai passar, uma hora passa. Demorou um pouquinho, mas passou. Mas passa. Demora, mas passa, né? Pois é, no tempo de Deus, é diferente da gente. É verdade. Muito. Sim, aí vamos para alguns tópicos assim pra gente chegar numa das perguntas ápices aqui que a gente tem, por missão. Temos uma curiosidade aqui, mas antes de chegar nessa curiosidade, nós vamos querendo saber. Com o seu trabalho no Instagram, às vezes a gente vê lá você postando tipo uns vídeos chamadas com o povo todo o Brasil, com os influencers assim, que eu digo, gente, eu sigo essa pessoa, esse influencer, e ela conhece influencers católicos assim. Então a gente queria saber como esse teu trabalho na internet te projetou assim para conhecer pessoas de outros lugares, de outras culturas, né? Como tu mantém assim essa relação com essas pessoas? Se tu já conheceu alguns ou alguns já vieram te conhecer, como assim, tu tem algum projeto maior fora do Instagram, assim, não sei se pode contar também se tiver algum, né? Mas como essa questão assim? Quando você começa a crescer no Instagram, vem, querendo ou não, as pessoas lhe seguirem, pedir pra fazer tipo collab, né? Pra dividir os seguidores, não sei o quê. Só que as primeiras pessoas, eu já segui algumas das meninas que eu tenho uma amizade hoje muito grande, que era a Angélica do Bora Ser Santo, Ana da Sabedoria Católica, que hoje ela virou só Ana Luísa, Babi Nogueira. E aí eu já segui elas antes de começar no Instagram. E aí quando eu comecei, elas começaram a me seguir de volta, começaram a dar muitas dicas, e aí a gente criou uma amizade mesmo. Hoje eu falo muito com a Angélica. E quando você vai crescendo, vem surgindo muitas oportunidades para você também. Você vem tendo uma visibilidade muito maior. E aí eu era assinante na época da minha biblioteca católica, só que aí eu cancelei, teve um período que eu cancelei, quando eu fui morar só. E logo depois, uma das pessoas que trabalham lá me enviou um direct, só que eu não tinha visto.
perguntando se podia marcar uma conversa comigo, porque gostou muito do meu perfil e queriam fazer uma parceria comigo. Só que eu não vi. E aí passou 1, 2, 3 semanas e sem ver. E aí eu mandei um e-mail para eles, pedindo, falando como é que fazia parceria com eles, porque eu gostava muito, porque eu tava vendo todo mundo tendo parceria e eu não, eu já fiquei muito estressada. Meu Deus, eu também quero, porque eu não tenho. Só que aí ele pegou e respondeu, veja essa direct. Eu disse, me lasquei. Meu Deus, perdi meu patrocínio agora. E aí tinha uma mensagem dele, que na época foi de Felipe Alcântara, que é uma das pessoas do marketing da minha biblioteca católica, que ele é de uma pessoa, então tipo, ele meio que já me conhecia e me convidou para fazer parte do time da minha biblioteca católica, das pessoas que são patrocinadas pela minha biblioteca católica. E, consequentemente, isso abriu muitas portas para mim. Porque eu conheci milhares de pessoas que eu não conhecia, tipo, que eu não tinha nem noção. Que assim, eu conhecia porque seguia, só que aí algumas não me seguiam porque eu tinha um número de seguidores abaixo. E conheci Kevin, que é um dos responsáveis da minha biblioteca católica, junto com o Matheus Basso, né? Que eles são tipo, 2 pessoas maravilhosas. Conheci o pessoal da Alumni também. Então, a minha biblioteca católica foi que abriu minhas portas para ter amizade com os outros influenciadores, digamos assim. E a gente tem um grupo, né, que são dos influenciadores, é tanto que a gente faz videochamada, faz as reuniões, tudo dos projetos. E em relação aos projetos, tem muito projeto. Eu fiz parte ano passado do Igrejeiros, que foi uma escola de evangelização que uma pessoa da Colo de Deus criou, que foi com vários influenciadores. E eu fiz parte até um certo ponto, porque eu achei que seria muito bom, mas depois não estava mais condizendo com o que eu queria para o meu Instagram e saí. Mas isso já me deu muito contato de muitas pessoas. Então eu conheci o Roger da Apóstolos do Humor, que é de Fortaleza. Conheci o pessoal do... Meu Deus, esqueci o nome. Que também são de humor. Comecei a conhecer muita gente, conheci o Mate da Colo. Então, fui conhecendo, pegando contato, a gente começou a se falar, criando uma amizade com alguns. E aí, na minha biblioteca católica mesmo, é um grupo pequeno, só somos 16. Então, querendo ou não, são 16 que eles confiaram na gente. Então, a gente tem que criar projetos para eles. Então, a gente se reúne. Então, acaba que a gente vai criando muitas coisas. E eles dão muita oportunidade para a gente também. A Alumni, ela dá muita oportunidade, que é de filmes, né, e documentários da minha biblioteca. E da minha biblioteca também. Eles falam, olha, de vez em quando eles mandam uma mensagem, né? Ana, preciso que você faça um vídeo para o Instagram da minha biblioteca católica. Então, tipo, isso para mim, meu Deus, eu jamais imaginei que ia estar no Instagram da minha biblioteca católica. É muito bom. Em relação a conhecer, eu só conheci pessoalmente. Aqui é muito longe de tudo. Então, quando tem os encontros em São Paulo, eu nunca posso ir porque é longe, então eu estou trabalhando. Mas eu pretendo ir em São Paulo no meio do ano, porque vai ter uma reunião, né, tipo, com muita gente. Aí eu vou tentar ir com o pessoal para ver a minha biblioteca católica, ir na sede também com eles para conhecer. As únicas pessoas que eu conheci pessoalmente mesmo foi o Roger, do Humor Católico, e o Padre Rony. Foram só eles que eu tive a oportunidade de conhecer. O resto é mais por vídeo chamado, tipo, às vezes a gente se liga, pergunta como tá, mas é assim mesmo. Aí chegamos na nossa curiosidade de hoje. Curiosidades do Como meio, novo foi quadro, conhecer? Como foi conhecer Padre Rony? Quando eu vi ele postando que ele tinha falado do retiro, né, do carnaval que ele fez, assim, eu disse, gente, Padre Rony revolucionou a paróquia dele. Quando eu vi Ana Beatriz lá, eu disse, ela foi pra lá. Eu conheci Padre Rony quando ele foi diagnosticado com câncer. Eu já o seguia, né, já acompanhava ele há muito tempo. E aí eu comecei a mandar mensagem pra ele, de apoio, a gente tava rezando, mas ele não me seguia de volta, porque ele é bem assim, sabe? Ele diz, falo com você, mas não sigo não, porque seu conteúdo não me agrada. Ele fala, deixa jeito que ele é desbocado mesmo. E aí, ano passado, meu avô foi diagnosticado com câncer. E eu fiquei sem chão. Tipo, eu não sabia com quem eu iria conversar sobre isso, porque eu não tinha nem noção de como lidar com essa situação. E a única pessoa que me veio na cabeça foi ele. E aí eu mandei um texto enorme para ele falando sobre isso. E ele disse, eu posso lhe ligar? Eu falei, pode. Vou passe seu número para mim. Eu passei. E eles não dei meu número para ninguém. Eu falei, vou dar para quem? Meu Deus do céu, que não vou dar. E aí ele me ligou. E foi uma amizade que surgiu assim do Instagram, né? Mas que eu digo pra ele, você vai celebrar meu casamento. E realmente ele até tirou muita onda, dizendo, agora eu não vou celebrar mais não, porque você vai celebrar se fosse esse anos, ô padre. E ele me ajudou muito no Instagram, assim, em tudo da minha vida, tudo. A gente começou a se falar muito
em relação ao câncer do meu avô, depois sobre... Ele começou a me dar um acompanhamento espiritual que aqui eu não tinha, tipo, da questão de um padre mesmo. E foi logo quando ele saiu da cidade dele, de Xodozinho. Então ele foi para o seminário em Fortaleza e para ele também foi muito difícil. E padre, a gente pode achar que não, mas padre é uma pessoa que é muito só, porque ele ajuda todo mundo. Aí às vezes o padre acha que tem todo mundo ali para lhe ajudar, mas na hora do aperto não tem ninguém para lhe ajudar. Então o padre Rony também passou por você ver. Eu digo muito para ele, eu disse para ele quando eu conheci agora. Eu disse, eu tenho esse jeito de fazer todo mundo rir, mas às vezes só o senhor precisa de uma piada para rir. Porque o senhor quer deixar todo mundo feliz, mas o senhor também precisa disso. E a gente começou a conversar, ele gostava muito da questão dos meus... Aí ele começou a me seguir, ele começou a dizer... Ele me expôs no Instagram dizendo que eu era feminista. Não siga porque a Ana Bia é feminista. E aí começou a tirar brincadeira, não sei o quê. E a gente foi se aproximando cada vez mais. E aí, quando ele ia celebrar meu casamento realmente, tipo, ele estava com tudo marcado. E óbvio que uma das primeiras pessoas que eu contei que terminou meu relacionamento foi pra ele. Na verdade, ele pegou uma foto e me encaminhou. Foi tirar uma onda, porque Padre Rony, ele tira muita onda. Ele não sabe o limite de parar a brincadeira. Ele vê o limite e ele passa porque ele acha graça, entendeu? Então, pra ele é assim. E aí, eu peguei e falei, ele mandou assim, uma foto do meu ex, disse, nossa, que homem, você tem sorte. Eu disse, padre, eu mandei mensagem pro senhor. KKKKK, não falo com você não, só se falar com esse homem daí. Eu falei, Padre Rony, a gente terminou. Aí ele, tu tá brincando? Eu falei, não, tô falando sério. E aí ele ficou muito preocupado. Aí na mesma hora ele ligou pra mim, eu não atendi, né? Porque eu tava aos prantos. Aí ele disse, você me atenda quando eu ligar pra vocês. Ai, tá bom, desculpa. Aí eu liguei. Aí ele me deu um suporte muito grande, tipo, eu contei tudo o que tinha acontecido. Ele falou, você vai passar o carnaval aonde? Eu em casa, chorando. Ele disse, não, você não vai não, você vai vir pra cá. Eu falei, não vou, porque eu não quero ver ninguém. Quero ficar em casa. Ele disse, você vai vir pra cá. E eu não tô dizendo, não, tô mandando você vir pra cá. Eu falei, meu Deus, me lasquei, né? Porque o padre mandando. Eu falei, tá bom, então eu vou. E aí foi quando eu fui pra Fortaleza no carnaval, né? A gente se conheceu pessoalmente. E ele é muito diferente do que ele aparenta ser no Instagram. Porque no Instagram a gente acha que ele é uma pessoa muito... Eu disse pra ele, você parece ser muito fútil no Instagram. Que dá muito valor à questão do dinheiro, à questão, tipo, de seguidores. Mas ele é um padre que eu olho pra ele e digo, você é um exemplo de padre, você é um exemplo de sacerdote. A cidade dele é extremamente pequena. E ele dá conta de 21 comunidades. Então tem dia que ele celebra, tipo, na quarta-feira de cinzas, ele ia celebrar 7 missas. Então, tipo, ele não para. E ele não faz aquilo de cara feia. Você vê, eu olho para o Senhor e eu vejo como você é feliz na sua vocação, apesar de tudo, apesar do câncer que ele teve, apesar de tudo. E eu acompanhei ele, né, em todos os dias lá, e a gente foi um dia para uma aldeia. E nessa aldeia tava tendo muita briga, porque lá, como é cidade pequena, tipo, bem pequena mesmo, você acha que Campina é pequena? Lá é muito menor. E acabava que tinha cacique, tipo, ela que queria mandar em tudo, ela que falava da questão de que ela que fundou a igreja, e o padre tem que ficar totalmente retraído. E ele conseguiu contornar a situação do jeito, e eu lá no meio da briga, eu disse, meu Deus, esse povo vai parar de brigar, não? E aí quando a gente saiu, eu disse, aqui eu consegui ver o que um padre deve fazer na sua comunidade, que é acolher a todos e sempre mostrar o amor de Deus. E foi muito bom, porque eu não conhecia essa versão do Padre Rony, e a gente, é tanto que ele disse, não volte mais não, viu que já encheu meu saco demais. Aí quando foi no outro dia, tu vem quando pra cá, hein, Bia? Eu disse, vou não, que o senhor me expulsou daí. Ele falou, não, venha pra cá. Mas ele manda, tipo, de vez em quando ele fala, deixa eu ver se tem algum áudio dele aqui que dê pra botar. Ele fala, tá tudo bem? Tá se alimentando? Eu disse, tô, Padre Rony. Mas ele é muito gente boa mesmo. Não dá certo. Ele pega muito pesado nas brincadeiras. Eu tenho medo de botar um áudio aqui e acabar sendo cancelado, eu e ele. Não dá certo não botar os áudios dele. Mas ele é uma pessoa muito boa, assim, que a gente criou uma amizade imensa. Imensa mesmo. E a gente vê, assim, né, a forma com que ele leva a condução da paróquia, tanto a que ele estava anteriormente, né, que ele moveu mundos e fundos. E mesmo depois que ele saiu de Xodozinho, ele ainda deixou toda a obra paga, tudo pago para construir o resto da paróquia e de tudo. Então, tipo, ele saiu sem nada, tudo ele deixou para a construção da paróquia, tudo pago. Inclusive, fiquei muito triste porque eu não ganhei a touro, porque eu fiz o Pix lá pra rifa. E, inclusive, vou contar da touro, que eu acho que ele não falou. Ele ganhou uma touro. Ele ganhou uma touro da Fiat.
Filha, ele fez tanta campanha pra Toro. Quando eu vi uma Toro, eu falei, isso era a Toro que você ia dar no sorteio? Ele falou, não, né? Essa daqui eu já dei, essa é a minha. Eu disse, sabia disso não. Toda vez que eu vejo uma Toro passando assim, eu lembro, Padre Rony. Ele fez tanta campanha, tipo, na época, né, falando da Fiat e da Fiat, que a Fiat entrou em contato com ele. Porque ele tá fazendo propaganda muito mais do que o pessoal que recebia pra fazer propaganda. Ele tava fazendo de graça. E Padre Rony, o engajamento dele, a visibilidade dele no Instagram é muito grande. Aí ele tem uma Toro agora. Aquela coisa, né? A gente cuida das coisas de Deus, ele cuida das Isso é nossas. Em todas as instâncias. E cuidou mesmo. Literalmente, né? Bem, nossa conversa foi incrível. Eu acredito que eu posso falar por a Lúcia também. A gente amou te conhecer. De verdade, assim. Foi uma honra. De verdade, te conhecer pessoalmente. Eu já tinha te visto. Eu te vi no DNJ no ano passado, mas eu fiquei com vergonha de falar. Assim, não falo com ela, eu tô com vergonha. Mas a gente queria agradecer muito a sua disponibilidade e o seu sim para estar hoje com a gente aqui, inaugurando o nosso primeiro episódio do nosso podcast. E queria que você deixasse um recado para a nossa juventude, para incentivar eles a conhecer mais a doutrina, ou o espaço está aberto para você falar o que você quiser. Bem, para vocês, né, jovens, eu queria deixar só um recadinho, que vocês não tenham medo de ser santos. Porque muitas vezes a gente tem medo de viver o que Deus nos pede, o que a nossa religião nos pede. E a gente acha que liberdade é no mundo, que é nas festas, que é enchendo a cara, que é saindo, ficando com todo mundo, mas na verdade isso deixa preso. Liberdade mesmo é o que Deus nos proporciona. Não que vocês não tenham medo de ser santos, não queiram ser santos pela metade. Não é fácil, é muito difícil, principalmente quando a gente está no início da caminhada. Mas vocês têm uns aos outros. O EJC em si é um grupo que sempre ajuda no início da nossa conversão, porque pega literalmente você no chão e te ajuda a levantar todas as vezes quando você cai. Então se agarre nisso. Se agarre nos projetos também que tem na igreja de vocês. E me acompanhe no Instagram, que eu tento ajudar vocês o pouco que eu posso com a minha vida. Na minha pequenez, eu tento passar alguma coisa para vocês. E sempre rezem pelos nossos padres, pelos nossos sacerdotes. E chegar ao fim, o primeiro episódio do Fiat Podcast, mas você já vai ficar ansioso esperando o próximo episódio e já deixa aqui nos comentários o que você achou, quem você quer ver sendo entrevistado nos próximos, algum tema, alguma curiosidade específica que você tem, e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Então deixa seu comentário, sua curtida e até o próximo Fiat.